Eu queria que você cantasse um louvor, não comigo, porque se você cantar esse louvor comigo, você vai embora antes de eu terminar a mensagem. Então eu queria que o pastor Fábio ministrasse esse louvor. Eu queria que você se colocasse de pé, porque esse louvor ele tem tudo a ver com aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações hoje, nessa noite. Esse é o som da tua noiva. Esse é o som da tua igreja Essa canção ela é muito interessante, né? E o nome dela é O Som da Noiva. E Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, na parte final ele vai começar a fazer algumas recomendações e saudações.
E aí quando nós chegamos no versículo 22 desse capítulo 16, Paulo ele interrompe essa saudação que ele está fazendo. E eu gosto muito nisso em Paulo. Ele interrompe essa saudação e ele vai falar algo extremamente extraordinário. Ele para aquela saudação e antes de concluir, ele vai no verso 22 dizer: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Ponto, vírgula, uma pausa, e aí ele vai dizer: Maranata. Isso me impressionou muito, porque o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar no versículo 22, o foco do versículo 22 desse texto é o amor. Ele vai dizer: olha, se alguém não ama Jesus Cristo, seja anátema. E aí ele não volta no texto de novo, no princípio, mas ele para e ele diz: Maranata. Quem não ama, anátema. Mas quem ama, Maranata. E o tema dessa mensagem hoje é, você pode se sentar, querido? Maranata, o som da noiva. O que me impressiona nesse texto é que Paulo vai usar duas palavras aqui que não era de costume. Por exemplo, a palavra anátema, ela tem alguns significados e um delas é alguém separado de Deus. E ele vai usar maranata, que era aquilo que a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela usava muito o significado dessa palavra, que é: ora vem, Senhor. E o interessante é que essa palavra maranata, ela está em aramaico e ela só aparece uma vez na Bíblia. Foi a única vez que um apóstolo usou essa palavra maranata. As outras vezes aparece o significado dela, mas não a palavra maranata. A palavra anátema a gente só encontramos 6 vezes na Bíblia. E todas elas foram usadas pelo mesmo apóstolo, pelo apóstolo Paulo. E o interessante é que quando nós pensamos nisso, o próprio apóstolo João, quando foi isolado na ilha de Patmos, que ele tem a revelação do livro de Apocalipse, Deus revelando ele aquilo que iria acontecer. O livro de Apocalipse, capítulo 22, ele fecha com uma frase bem interessante. Se você tiver com a sua Bíblia, eu queria que você me acompanhasse, porque eu quero que você entenda o que Deus está falando hoje. O capítulo 22 de Apocalipse, no verso 17, o texto vai dizer algo muito interessante, se nós conectarmos ele com aquilo que Paulo está falando lá em 1 Coríntios. No versículo 17 ele vai dizer: e o Espírito e a noiva dizem vem. Existe uma sintonia entre o Espírito Santo e a noiva, que é a igreja, que clamam para que o Senhor venha. E o apóstolo João, ele fecha o livro de Apocalipse com um texto muito interessante para nós hoje nessa noite, no verso 20. Ele vai dizer: aquele que testifica essas coisas diz: certamente, cedo venho. E aí ele vai dizer: amém, ora, vem Senhor Jesus. Esse é o cântico que a igreja de Cristo deveria cantar ano após ano, dia após dia, hora após hora, meses após meses, porque o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas que não amam a Cristo,
elas estão separadas. Mas ele vai usar a palavra maranata, que ele vai dizer, olha, mas aquele que ama, anseia, deseja, espera a volta do noivo. A igreja do primeiro século foi uma igreja que desejava a volta de Cristo, almejava pela volta de Cristo, vivia o seu dia após dia como se Cristo fosse voltar naquela hora. Mas os anos foram se passando, as décadas foram se passando, e a palavra maranata caiu no esquecimento. Hoje, quando nós imaginamos a volta de Cristo, ou o arrebatamento da igreja, nós não pensamos pelo desejo real de estar com Ele, mas pensamos na sua volta, no sentido de nos livrar da dificuldade que nós estamos vivendo. Quem aqui não já passou por um momento muito difícil e pensou assim, volta logo, Jesus? Mas não era pelo um amor sincero, não era pelo um desejo de estar face a face com aquele que pagou o preço por mim, mas sim para que eu me livrasse da dificuldade do momento que eu estava vivendo. Aquela angústia que eu estava vivendo, a dificuldade que eu estava vivendo, o momento ruim que eu estava passando, me levou a desejar a volta de Cristo. Já aconteceu isso com alguém aqui? Ou será que só comigo? Às vezes nós estamos vivendo um aperto tão grande que a gente pensa assim, volta logo, Jesus. Só não completamos, né? Para me tirar dessa situação, porque eu não estou aguentando mais. Mas não é o mesmo sentimento que Paulo está dizendo lá em Coríntios. Porque Paulo não está dizendo que o desejo pela volta de Cristo deveria ser pelas dificuldades, mas pelo amor. Paulo não está dizendo ali em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, que o desejo pela volta de Cristo deveria ser pelas condições que nós estamos vivendo e o momento ruim que nós estamos passando. Mas sim, porque nós amamos a Cristo. A nossa concepção de encontrar com o noivo é se eu morrer, eu estou com Cristo. Mas não desejamos a sua volta, ou ele vir buscar a sua igreja. E com isso a noiva, que deveria cantar dia após dia, Maranata, ela perdeu o prazer e a expectativa. Mas nessa noite, eu creio que nós vamos sair daqui de uma forma diferente. E é por isso que Deus nessa noite quer ministrar o meu coração e o seu coração. Algumas coisas que ao longo dos anos foram acontecendo nas nossas vidas, que silenciou essa voz no nosso coração do Maranata. Algo que ao longo dessa jornada com Cristo foi acontecendo na nossa vida, que foi silenciando essa voz. E hoje nós cantamos tantas coisas, mas menos Maranata. Hoje nós desejamos tantas coisas, mas não Maranata. Desejamos, Senhor, deixa eu casar primeiro, antes do que o Senhor volta. Não é, o casamento é mais importante do que estar com Cristo. Eu não estou falando nada de pecado. Às vezes nós falamos assim, Senhor, não volta agora não, deixa eu completar minha faculdade. Essas coisas que parecem tão simples e tão pequenas, que foram ocupando a nossa mente, silenciando a nossa voz e nos fazendo ter uma compreensão errada a respeito do Maranata. Porque o som da noiva foi silenciado, porque hoje ninguém mais diz Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eu quero estar contigo, ora vem Senhor Jesus, porque eu estou disposto a abrir mão de tudo para ter a tua presença. Por que essa voz foi silenciando em nosso coração? Por que esse desejo foi se afastando de nós? Porque hoje nós desejamos tantas coisas, menos estar com o nosso amado.
Porque a busca pelo conforto substituiu a vida de consagração. Porque hoje nós buscamos mais conforto para nós, para a nossa vida, e eu não estou falando que isso é errado. Errado é quando isso se torna o alvo principal da sua vida e ocupa o seu tempo a ponto de você não ter mais espaço para se consagrar. Ter uma vida de conforto não é errado. Errado é fazer desse desejo uma obstinação a ponto de você não ter mais tempo para conversar com o seu amado. Para você não desejar mais ter um relacionamento com ele, porque o desejo por uma vida de conforto consome o teu tempo. Distrai a sua mente. Gênesis, capítulo 13. A partir do verso 10, nós vamos ter a história de Ló. Ló vivia uma vida consagrada junto com Abraão. Mas num dado momento, eles tiveram que se dividir. E a escolha de Ló foi pelo conforto, pastor. Porque Sodoma e Gomorra tinha condições melhores para ele, aparentemente. Ele optou por uma vida de conforto no Sodoma e Gomorra do que viver uma vida de consagração com seu tio Abraão. Ele optou por estar lá, porque lá, afinal de contas, eu posso ser mais bem sucedido, eu posso multiplicar aquilo que eu tenho nas minhas mãos. E por escolher Sodoma e Gomorra, por querer essa vida de conforto, porque lá ele ia ter uma casa, ele vivia em tenda. Porque lá ele talvez teria água encanada, ali ele teria que pegar no balde. Porque lá ele teria esse conforto. Porque lá ele podia multiplicar aquilo que ele tinha. Porque lá ele podia ser bem sucedido. Porque lá ele ia ter uma oportunidade maior. Em busca de uma vida com conforto. Você sabe o que aconteceu com a história dele? Deixou a vida de consagração em busca de uma vida de conforto. Eu não estou dizendo que você tem que largar tudo. Eu estou te dizendo que a busca por uma vida bem-sucedida não pode atrapalhar a sua comunhão e intimidade com Deus. E a voz da noiva foi silenciada, porque a noiva hoje está em busca de conforto e não de sacrifício. Porque a gente se esforça para tantas coisas, para ir trabalhar, se está chovendo eu vou. Se o patrão mudar o horário e mandar eu chegar 1 hora mais cedo, eu vou estar lá. Mas se o horário permanecer o mesmo, eu não consigo acordar 1 hora mais cedo para fazer o meu devocional. Porque afinal de contas eu quero estar no conforto da minha cama, porque daqui a pouco eu vou ter que levantar para trabalhar. E quando eu chego exausto, eu chego cansado. E aí a minha oração não é mais uma oração de adoração com amor. São essas coisas que ele silencia o Maranata. São essas coisas sutis que passaram a fazer parte da nossa vida, ocuparam o nosso tempo e roubaram a nossa intimidade com Deus. Tirou do nosso coração esse desejo de acordar pela manhã e o anseio da sua alma ser se encontrar com Ele, ter um momento com Ele. Essa busca por conforto desesperado, esse meio que nós temos vivido, que toda hora você tem que ter algo novo, buscar algo novo, e nós acabamos se esquecendo dele. Lembra de Esaú? Esaú sai de uma caça, se encontra com Jacó, e ele diz assim: eu vou morrer de fome. E em busca de um conforto imediato, ele vende aquilo que era uma aliança que Deus havia feito com ele, o direito de primogenitura. Em busca de algo momentâneo e passageiro,
ele vendeu o direito que ele tinha. O que era mais fácil? Ele fazer essa troca ou ele ter que fazer a comida dele? Qual era o mais rápido? O mais rápido era ele fazer a troca. O mais rápido era ele trocar o direito que ele tinha por um prato de comida. Será que às vezes isso não acontece com a gente? Será que isso não tem sido o motivo dessa voz da noiva ter sido silenciada? Será que de fato nós anseiamos, desejamos, esperamos, almejamos, queremos mesmo de fato esse Maranata? Será que nós não estamos tão enraizados nesse mundo, tão presos nessa terra, que os nossos desejos é apenas conquistar, obter e ter? Porque o som da noiva foi silenciada? Porque ela perdeu a ideia. Porque ela perdeu a essência. Porque hoje a noiva busca mais o conforto do que a presença. Você sabia que tem pessoas que, se entrar em alguma igreja e olhar, se a cadeira não for confortável, ela não fica? Você sabia disso? Pode ter palavra, pode ter presença, mas se não tiver conforto, eles não querem. Por que que a noiva, ela foi silenciada? Porque a prosperidade substituiu a prioridade. Porque nós estamos em busca de tantas coisas, tantas coisas. Nós nos esforçamos para tantas coisas. Mas aquilo que é prioridade para a gente. Vou te dar um exemplo. Nós temos 25 vagas, né, pastora? Mas era 25. Agora só tem 7. Mas era 25. Gente, tão pouquinha, ainda falta 7. E por que talvez falte 7? Você já parou para pensar? Se fosse 25 vagas para você entrar por aquela porta, fazer um curso rápido e ganhar R$1.000, ixi, quando fosse anunciado ia acabar as vagas. Nós às vezes queremos mais a prosperidade do que aquilo que é prioridade. Jesus disse, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós trocamos a prosperidade pela prioridade, a nossa visão, ela perde o sentido. Lembra do jovem rico? Esse cara poderia ter tido uma história sensacional com Jesus. Mas qual era o desejo dele? Era prioridade ou era prosperidade? Quando ele fala para Jesus e Jesus questiona ele, Jesus diz assim, ó, tem que fazer isso, isso, isso. Ele fala assim, ó, isso tudo aí eu tenho feito. E Jesus vai dizer, mas você não tem prioridade. Você vive para prosperidade. Jesus disse, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Ele poderia ter construído uma história linda com Jesus. Mas a prosperidade apagou do coração dele a prioridade que era o reino. Existem pessoas aqui dentro hoje
que o som da noiva foi silenciado no seu coração. Porque tem priorizado projetos mais do que o reino. Vou repetir, e não sou de falar isso. Existem pessoas aqui dentro hoje, nesta noite, que está priorizando mais projetos do que o reino. A prosperidade, ela silenciou, a busca pela prosperidade, ela silenciou o som da noiva. Quem ama demais essa vida, parece que vive temendo a volta de Cristo. Quem ama demais essa vida, espera tanto dessa vida, que perdeu o prazer da espera pelo noivo. E com isso, o som da noiva silenciou no seu coração. O desejo de buscar pelo reino de Deus se afastou do seu coração. E hoje não há mais um fogo que queima dentro dela, que anseia a volta do noivo, que se emociona quando canta um louvor que fala o nome de Jesus. Porque o som silenciou dentro do seu coração. Porque o anseio pela volta de Cristo, por estar com Ele, foi apagado. Lembra das 10 virgens? 5 estavam espertas. 5 estavam ali, ó, ele vai voltar. Ele vai vir. Mas 5 estavam dispersas. 5 não tinha mais expectativa e esperança de que o noivo voltasse naquela hora. Suas lamparinas estavam zeradas. Nós somos peregrinos nesta terra. E nós não somos proprietário definitivo dela. O lugar que você pisa não te pertence. Deus tem algo para você, preparado para você. E é por isso que nós não podemos trocar o Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, por essas coisas que o mundo tenta nos oferecer. E aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com a igreja. O som da noiva foi silenciado porque nós perdemos a intimidade com o Espírito Santo. Porque só dá para cantar a hora vem, Senhor Jesus, se houver uma sintonia. Lembra de Apocalipse capítulo 22, verso 17? O Espírito e a noiva. Existe uma sintonia. Existe aí algo. Como é que eu posso dizer? Deixa eu tentar achar uma palavra para que você entenda. Uma conexão ali. Não adianta um clamar, tem que ser os dois clamando junto. Ora vem, Senhor Jesus. Mas nós perdemos essa conexão com o Espírito Santo. Nos afastamos dele aos poucos por buscar essas coisas passageiras e transitórias. E por perder esta intimidade, esse desejo foi saindo do nosso coração. O Espírito continua dizendo: ora vem. Mas a noiva cessou o seu cântico. A voz da noiva foi sufocada pelos desejos que o mundo tem para oferecer a ela. Primeiro Samuel, capítulo 16, verso 14, vai narrar a história de Saul, primeiro rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se afastou dele.
o Espírito do Senhor se retirou dele. Não sei se você entende o que é isso. Não sei se você entende quando Davi diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque é Ele que nos dá o norte. Porque é Ele que sopra no nosso ouvido quando a gente faz coisa errada. Porque é Ele que nos direciona para o caminho certo. Porque é Ele que nos revela a palavra. Porque é Ele que intercede por nós quando a gente não tem mais força. Perdeu Ele, perdeu tudo. Perder Ele é perder a essência do cristianismo. Perder Ele é não ter mais força para lutar contra o pecado. Perder Ele é perder a imagem do céu. Perder Ele é perder o desejo de um dia estar com Cristo. Perder Ele é silenciar a voz que clama, que deveria clamar dia e noite: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Lembra de Sansão? Por várias vezes ele se colocou em situação de risco e conseguiu sair. Mas houve um dia que Dalila disse: Sansão, levanta que eles vêm contra ti. E ele pensou: vou fazer igual da outra vez. Vou levantar e vou resolver o problema. Mas ele não sabia que o Espírito já havia se retirado dele. Senhor Espírito Santo, a nossa oração ela é superficial, porque o amor acaba. Senhor Espírito Santo, a nossa fé é em vão, porque na verdade você não acredita mais em nada. Senhor Espírito Santo, não há uma revelação clara de quem Cristo é. Senhor Espírito Santo, a palavra é maquiada, ela é manipulada para satisfazer o desejo de um coração impuro. Senhor Espírito Santo, não há verdade no nosso relacionamento com o próximo e nem com Deus. Senhor Espírito Santo, não há amor. Senhor Espírito Santo, não há maranata. Não há o desejo pelo amado das nossas almas. Senhor Espírito Santo, você pode cantar tudo, menos ora vem, Senhor Jesus. E por que o maranata saiu do nosso coração? Por que é que hoje nós não cantamos mais maranata com o desejo de ter um encontro com o nosso noivo? Por que é que esse som foi silenciado da igreja? Porque hoje se prega sobre tudo, menos sobre céu e inferno. Você pode falar de tudo, menos céu e inferno, porque isso é agressivo. Porque isso não atrai as pessoas. Porque hoje nós não pregamos mais sobre arrependimento e confissão. Porque não é isso que as pessoas querem ouvir. Porque não é essa verdade que faz com que as igrejas fiquem cheias. Por que é que esse som foi silenciado? Porque hoje nós não pregamos mais sobre a volta de Cristo. E quando a eternidade ela sai do púlpito, ela sai do coração do povo. Mas aqui não.
Aqui você vai ouvir isso. Aqui você vai ouvir sobre céu e inferno. Aqui você vai ouvir sobre pecado e arrependimento. Talvez seja por isso que essas cadeiras não estejam cheias, mas aqui você vai ouvir a verdade. Quando a igreja perde a visão do céu, ela perde o desejo pela volta de Cristo. O Espírito Santo continua dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Talvez essa seja a expectativa dos anjos, dizendo: volta, Jesus, vai. Mas será que isso nessa noite é o desejo do meu coração? Será que isso nessa noite é o desejo do seu coração? Será que nós vamos cantar Maranata, não apenas para nos livrarmos da dificuldade do amanhã, mas vamos cantar Maranata pelo desejo de ter um encontro com Cristo? O desejo do meu coração é que nessa noite não haja distração nesse lugar. O anseio do meu coração é que não haja distração hoje nesse lugar. O desejo do meu coração é que a gente não viva hoje esse momento, uma vida de aparência, mas que a gente se rasgue diante da presença do Senhor. O desejo do meu coração é que a gente alinhe, volte a se alinhar com o Espírito Santo e começamos a cantar junto com Ele, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a gente se alinhe com Ele, comece a clamar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não estou nem aí para o carro, para a casa que eu conquistei, para os bens que eu tenho. Eu estou aí, é para que Ele venha e me busque, porque viver com Cristo é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Talvez você possa estar com a tua vida financeira legal. E quando nós estamos com a vida financeira legal, nós queremos curtir o fruto do nosso trabalho. Mas deixa eu te dizer algo hoje, nesta noite. Não deseje curtir o fruto do teu trabalho, mas deixe Jesus curtir o fruto do trabalho dele que está contigo. Maior do que curtir o fruto do meu trabalho é permitir que o amado da minha alma curta em mim o fruto do trabalho dele. Esse deve ser o desejo da nossa alma, esse deve ser o anseio da nossa igreja. Volta, Jesus, Maranata, Maranata. Acordar de manhã e dizer: Maranata, Senhor Jesus, se o Senhor voltar hoje, eu estou contigo. Então, querido, antes de nós orarmos nessa noite, eu quero te dar alguns conselhos. Se há apego a algumas coisas desse mundo, hoje é a hora. Se você está apegado a alguma coisa nesse mundo, querido, hoje é a hora. Abra a mão disso em prol de um relacionamento com o seu noivo. Se há algo que te distrai, desperta, querido. Vamos restaurar o clamor da igreja. Vamos começar por nós nesta noite e restaurar o clamor da igreja. Vamos nesta noite dizer: vem, Senhor Jesus, antes que o amor se esfrie. Vem, Senhor Jesus, antes que os desejos pela coisa desse mundo atraia o meu coração. Venha, Senhor Jesus, porque estar contigo é o maior presente que um ser humano pode ganhar. Porque um dia nós o veremos como Ele é. Esse encontro vai nos fazê-lo ver como Ele é. Ele é santo. Ele é puro, Ele é perfeito. João vai descrever como Ele é hoje. Ele não é mais aquele cordeirinho.
Ele não é mais aquele Jesus que foi pendurado numa cruz. Hoje é aquele que tem um nome sobre todo o nome. Ao nome de Jesus toda a língua confessará, todo joelho se dobrará. Esse é o teu noivo, esse é o meu noivo. Então, querido, nesta noite, eu quero te convidar mais uma vez para a gente estar cantando essa canção. Mas eu não queria que você cantasse apenas porque o Ministério de Louvor está cantando. Eu queria que você cantasse com o entendimento da letra, aquilo que você está dizendo. Você não está dizendo para a igreja, você não está dizendo para o Ministério de Louvor, você está dizendo para o teu noivo: vem Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, pode vir. Pode vir, que o maior desejo do meu coração é te ver face a face. É um dia olhar como o Senhor de fato hoje é. Nada, querido. Nada que você conquiste nessa terra se compara com Ele. Nada se compara com Ele. Eu não sei se você está entendendo isso, mas nada se compara com Ele. Não apenas pela beleza que Ele tem, pela pessoa que Ele é, mas pelo fato dEle me amar, pelo fato dEle me compreender, pelo fato dEle olhar para mim e dizer assim: olha, eu sei que você falha, mas eu te amo tanto, eu desejo tanto estar contigo, que eu te perdoo. Esse é o Deus que a gente serve, esse é o Jesus que a gente deveria amar. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Canta para Ele, diz para Ele: Jesus, eu sou a sua noiva, eu quero cantar para Ti hoje, nesta noite. Mas eu acho que a gente pode cantar mais forte, não podemos cantar mais forte para Ele? Vamos cantar mais forte para Ele. Erga a sua voz nessa noite, querido, cante para Ele, cante para Ele. Para Ele: Jesus, eu estou cantando para Ti, ao som da Tua noiva. Querido, eu quero orar pela sua vida. Se você quiser vir ao altar do Senhor, eu quero orar pela sua vida. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo queime no seu coração um desejo, um anseio para viver uma vida plena em Cristo Jesus, porque Ele é digno, porque Ele conquistou esse direito na cruz do Calvário. Eu sei
sei que nós vivemos momentos muito ruins e difíceis, coisas às vezes que acontecem na nossa vida que entristecem o nosso coração, mas deixa eu te dizer algo nesta noite. O Espírito continua dizendo: vem, Senhor, vem, Senhor. E nesta noite nós não vamos ficar para trás. Nós não vamos ficar para trás nessa noite. Se o Espírito está dizendo, ora vem, nós vamos dizer, vem, Jesus, vem, Jesus. Então vamos cantar esse refrão mais uma vez, enquanto o Ministério do Louvor está cantando. Se você quiser vir aqui, eu quero pôr a minha mão sobre você e orar sobre a sua vida. E toma o teu lugar. Vem, vem dançar. Vem, Jesus. Toma o teu lugar. Vem, Jesus. Vem dançar. Cante mais uma vez, toda a igreja declare. Maranata, Cristo, Filho. Ó, vem, ó, aleluia, cante Maranata. Maranata. Ele é Cristo, Senhor, o leão da tribo de Judá. Ele virá em glória, com grande poder e grande glória. Ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor. Mais uma vez declare, ó, vem, Senhor, ó, vem. Mais uma vez declare, ó, vem. Jesus.